podemos esperar do Podemos? Porque fizemos menção aqui que existia ali uma figura na Renamo, que era o Viacama, no MDM temos o David Simango, diferente da Frelimo, que não há, o poder não está centralizado, não há só uma simples figura. E temos agora este novo partido, novo entre aspas, mas este partido que é o segundo maior partido com a sede na Assembleia da República no nosso país. O que podemos esperar do Podemos com um novo partido de Venâncio Mondlane? Bem, se há quem pode não ter recebido de bom agrado este processo da constituição do partido ou de um partido liderado por Venâncio Mondlane, se eu tiver havido quem não gostou, efetivamente arrisco dizer que tenha sido o Podemos. Não, Frelimo. A Frelimo, pronto, a Frelimo pode ter os seus problemas, mas a Frelimo tem uma estrutura. A estrutura da Frelimo não é todos os dias que fica abalada por inventos. Ora, é diferente, é absurdo, por exemplo, procurar equiparar a estrutura da Frelimo com o Podemos. É que o Podemos nem estrutura tem. Aquela representatividade parlamentar, aquilo ali se o termo é mentira da política ou uma mentira histórica, porque aquelas pessoas efetivamente, quando foram votar no Podemos, na cabeça daquelas pessoas não era o Podemos como partido, era o Podemos, aquela imagem que o Venâncio Mondlane vendeu. E a imagem, e esta venda resultou. Porque há de notar que, desde que foram proclamados os resultados, eu não sei se tem ideia de ter visto o Podemos a sair para comemorar ou para fazer seja o que for. Se tu andares hoje nas províncias, procurares qual é a réplica daqueles deputados do Podemos que estão no parlamento, tu não vais encontrar. Tu vais encontrar os deputados lá. Mas a réplica, aquilo que eles foram capazes de produzir, a multiplicação dos membros, tu não encontras lá. Por quê? Porque aquilo ali foi uma força efêmera, estilo alguém quando mete sabão em pó num líquido, quando depois agita, o recipiente enche, mas depois de algum tempo aquela espuma toda desaparece e fica água. Então é assim como o Podemos. Parece da forma que se as eleições fossem amanhã, poderíamos cair no desastre de ver o segundo maior partido político parlamentar a sumir, a desaparecer. Porque aquelas pessoas que votaram no Podemos não conheciam o Podemos, mas conheciam o Venâncio Mondlane. E este foi o impulso. E isto, se o próprio Podemos, os próprios órgãos do Podemos não reconhecerem, é mesmo aquela coisa de que em política tudo serve. Essa é que é a maior realidade. E quero acreditar que daqui até... Só faltam 3 anos para a realização das eleições autárquicas. Oxalá que até lá o Podemos consiga, de facto, fazer alguma coisa que lhe permita desmentir o que eu estou a dizer. Nem vou falar das eleições de 2029, para essas ainda faltam uns bons 4 anos, mas se o Podemos continuar a ser este Podemos que todos nós conhecemos, tal como ele é hoje, Podemos estar condenado ter entrado e a ter de sair da mesma, com o risco de os 40, não sei, são 40 deputados, já não me recordo, 43 deputados, ficar sem nenhum no parlamento. Este risco não é um risco tão remoto como pode parecer. Essa possibilidade eu a coloco como uma possibilidade que não é tão remota. Há quem diz que uma vez na Assembleia da República, para ser Assembleia da República, há quem dizia que até o número de deputados que o MDM teve podia não ter tido. Pode ser verdade isto?
Não entendi essa. Há quem diz, uma vez na Assembleia da República, para sempre na Assembleia da República. Pode até perder o número de deputados, mas poderá permanecer lá. Acho que pode permanecer lá usando lobbies ou outro meio que disse aqui que podem ter usado outros partidos para aumentar, assim como diminuir o número de seus deputados? É tal como eu dizia, o MDM tem uma estrutura. Essa estrutura tende a enfraquecer, devido exatamente à forma como o partido está sendo gerido. Não é segredo nenhum que há problemas de gestão, de que os próprios militantes do partido, do MDM, já vieram ao público contestar a forma como o Lutero Simango está administrando o partido. Portanto, o MDM tem uma estrutura e a partir dessa estrutura permite, por exemplo, o exemplo que eu dava, o MDM é quase um movimento ou uma instituição assente com raízes bem fortes na cidade da Beira, né? E a partir daí está em melhores condições de poder expandir para outros pontos do país. Ele tem um local onde a gente possa ir e dizer, aqui é a sede do MDM, aqui é o bunker do MDM. Como podemos, você não tem isso. Se eu lhe perguntasse qual é o círculo eleitoral, qual é o distrito, onde a gente possa ir e dizer, aqui é o ponto inexpugnável, tu não vai encontrar. Hã? Até há bem pouco tempo, hein? Não é pouco tempo, mesmo agora. Pronto, diz-se. Província de Gaza é o bastião da Frelimo. Encontras tu algum distrito que seja bastião do Podemos? Encontras alguma povoação que se possa dizer esta povoação é bastião do Podemos? Tu não encontras isso. Portanto, o Podemos é um partido que apareceu como partido, mas aquela força que levou ou que fez com que ele estivesse onde está precisa de ser analisada na vertente Venâncio Mondlane do que propriamente os próprios órgãos do Podemos, porque esses órgãos são órgãos que, tirando o próprio presidente, que é uma figura pública devido às circunstâncias, quem mais conhece do Podemos? Tirando o próprio presidente agora, se a gente tivesse a dizer quem é o número 2 do Podemos, é difícil encontrar essa pessoa, não existe praticamente. Então, há uma necessidade de facto, esta formação política organizar sob o risco de vir a protagonizar o segundo marco histórico, depois de ter sido, agora, esta entrada retumbante na Assembleia da República, ter sido um marco histórico, pode acontecer que amanhã venhamos a ter uma outra retumbante saída em coletivo deste partido. Portanto, se há um partido que de fato está com sérios problemas, para mim é o Podemos. Frelimo não, Frelimo tem uma estrutura. Frelimo tem estrutura em todo o país, em todas as províncias, em todos os distritos, em todas as localidades, que lhe permite colher um pouco de tudo e quando se junta vira um muito. Então isso aqui o Podemos não tem. E é isso também que falta, por exemplo, ao MDM. A Renamo também tem, só que a Renamo, devido exatamente à forma como este partido tem estado a ser gerido, está perdendo, mas a Renamo era efetivamente a segunda força política e eu acredito que continua a ser efetivamente a segunda força política nacional, que tem inserção desde o nível central, como se diz, o nível nacional, nível provincial, nos distritos, nas locais. Tu encontras isto aqui, está lá a Renamo. Então, essa estrutura da Renamo é a mesma que, em algum dia, se a formação política de Venâncio Mondlane quiser sobreviver com mais tempo, também terá de criar, porque não poderá viver todo o seu histórico pendurado nas costas do Venâncio Mondlane, tal como algumas formações políticas. É o exemplo que nós demos da Renamo.